Olá, tudo bem? Essa é a terceira questão da Universidade Federal de Santa Catarina de 2019, primeiro semestre, falando a respeito de quê? Falando a respeito de funções. Eu quero que se acompanhe, a gente tem alguns temas para pensar aqui. Essa questão até fala de algumas outras coisas, a gente vai acabar passando por elas também para ter a questão completamente resolvida. Dá uma olhada na primeira questão, e a primeira questão diz... Desculpa, no primeiro item, o primeiro item diz assim, ó. Em 1987, em Goiânia, catadores de materiais recicláveis encontraram um aparelho abandonado que era usado em tratamentos médicos de radioterapia. Ao desmontarem tal aparelho, os trabalhadores foram contaminados com Césio-137 e sofreram, graves problemas de saúde. Considere que no instante inicial havia 19 gramas de Césio-137 e que o tempo de meia-vida desse elemento químico é de 30 anos. Lembra, o que é uma meia-vida? Meia-vida é o tempo que leva para que tenha metade daquela quantidade inicial. Então, no começo tinha 19 gramas, em 30 anos a gente vai ter o quê? A gente vai ter a metade, vai ter 9,5 gramas. Ou seja, o tempo que uma amostra de Césio-137 leva para reduzir-se a metade é de 30 anos. Dessa forma, a função que modela a massa em função do tempo t em anos é dada por... Para pensar comigo numa coisa. Do jeito que essa relação está colocada aqui, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, ele está dizendo que massa em função do tempo é igual a 19 que multiplica, vou até botar um parênteses aqui, ó, 0,5 elevado a t. A minha pergunta para você é, vamos pensar numa coisa? Quanto que vai valer m de 30? Ah, professor, m de 30, que é 30 anos, tem que dar metade, mas isso daqui vai nos dar 19 que multiplica 0,5 elevado à 30ª potência. Ou seja, quando eu calculo m de 30, deveria nos dar quanto? Deveria nos dar 9,5, mas não vai dar, porque 0,5 elevado a 30 vai dar um número ali que multiplicado por 19 não dá a metade dele. Na verdade, então, esse item é um item o quê? É um item falso. Não dá para modelar essa ideia. Mas dá para usar ela e pensar no seguinte, olha, a massa em função do tempo é igual a 19 que multiplica 0,5 elevado, dá uma olhada comigo, elevado a t sobre 30. Porque elevado a t sobre 30, quando eu te disser que eu tenho aqui, ó, m de 30 anos para 30 anos, nós temos 19 que multiplica 0,5 elevado a 30 dividido por 30, ou seja, a massa para 30 anos é 19 que multiplica 0,5 elevado a 1. 0,5 elevado a 1 é 0,5, multiplicado por 19 vai nos dar aqui M30 é igual a 9,5 gramas, que é o que deveria ter em 30 anos. Com isso, é claro, o primeiro item é um item falso, eu só fiz isso porque nesse caso não é relevante, mas em outras situações, eventualmente, a gente pode precisar disso. Então, o primeiro item aqui é um item falso, ok? Vamos limpar isso tudo, dá uma olhada comigo, a gente tem lá, olha só, item 2. Pessoal, no item 2, você tem tudo construído com logaritmo, ok? Tudo construído com logaritmo. Tem uma coisa que a gente aprendeu que diz o seguinte, olha, logaritmo de b numa base b é sempre igual a 1, maravilha. Mas você também aprendeu que logaritmo de 1 numa base b qualquer é sempre igual ao quê? Sempre igual a 0. Então, peraí, eu tenho aqui, ó, logaritmo de 3 na base 1/2 menor do que logaritmo de 2 na base 1/2 menor do que 0, tá? Mas vamos lá. Se a gente tem tudo escrito em função de logaritmo, quem é a melhor coisa para a gente colocar aqui? Ah, eu vou dizer que aqui eu tenho logaritmo de 1 na base 1/2, porque logaritmo de 1 em qualquer base vai realmente nos dar o quê? Realmente nos dá 0. Então, o que a gente está fazendo aqui é escrever essa ideia desse jeito. Até aqui, ok? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se a gente prestar bastante atenção nisso, pensa só, você não tem log de base 1/2, log de base 1/2, log de base 1/2. Então, você vai pegar e vai por aqui, ó. Log de base 1/2 eu vou cortar, log de base 1/2 eu vou cortar, log de base 1/2 eu vou cortar. Então, vai sobrar 3, vai sobrar 2 e vai sobrar 1. Mas tem uma regra muito importante que é assim, ó.
Quando você tem uma inequação envolvendo logaritmos e a base do logaritmo é um valor maior do que 0 e menor do que 1, como é o caso, ó, 1/2, 1/2 e 1/2, sim, você pode fazer o que eu fiz, que é cortar, mas você é obrigado a fazer o quê? Trocar o sinal. Então, onde tinha menor, tem que ficar maior, onde tinha menor, tem que ficar maior. Me responda, é verdade dizer que 3 é maior do que 2, que é maior do que 1? É verdade. Então, o item 02 é um item o quê? Item 02 é o item correto. Item 02 é um item correto, né? Fácil. Agora, dá uma olhada aqui. Eu quero que você veja também a questão número 4, o item 04. E o item 04, só para não esquecer, item 2 até agora é o item verdadeiro. Item 4. Um triângulo ABC está inscrito numa circunferência lambda de raio R. Então, vamos só pensar numa coisa. Eu tenho aqui, ó, uma circunferência e temos um triângulo inscrito dentro dessa circunferência. Esse triângulo, disse o enunciado, é um triângulo ABC qualquer, ele não fez nenhuma especificidade ainda. Eu vou trabalhar a ideia direto lá, então vou inventar aqui para nós que isso é um triângulo A, B e C. E aí, isso é trigonometria, né, pessoal? Talvez um pouquinho de geometria plana aqui, ó. O enunciado diz assim, o ângulo em A mede 45 graus. Ah, legal. O ângulo em A é um ângulo de 45 graus. Ok. E o ângulo em B, ele é igual a 7/9 do suplemento de A. Pessoal, ângulos suplementares são ângulos cuja soma vale quanto? Ângulos cuja soma vale 180. Então, o suplemento de 45, que é o A, é a mesma coisa que 135. Quer dizer que o ângulo B será igual, dá uma olhada comigo, 135 dividido por 9 vai nos dar 15, vezes 7 vai nos dar 105 graus. Então, o ângulo colocado aqui no B é um ângulo de 105. Me responda, soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vale 180. Se um ângulo é 105, se o outro ângulo é igual a 45, então a soma desses ângulos vale quanto? 150. Para fechar 180, esse ângulo que está aqui vale 30 graus. Só destacar um detalhe, pessoal, bobo, mas um detalhe, que assim, ó, eu não encostei aqui por acidente, mas devia ter encostado, tá? Tem que encostar. Se o triângulo é um triângulo que está inscrito, os 3 vértices dele tem que tocar a circunferência. Aí o enunciado continua afirmando o quê? Se o segmento BC mede raiz quadrada de 128, dá uma olhada comigo, o segmento BC mede raiz quadrada de 128. Então, a área limitada pela circunferência lambda é igual a quanto? Vamos lembrar de uma coisa? Existe um segmento que sai do centro e vai até uma extremidade qualquer, e esse segmento, numa circunferência, e esse segmento é chamado de quê? Esse segmento é chamado de raio da circunferência. O que nós temos aqui é a lei dos senos. E tem uma das coisas que a lei dos senos nos diz, que é isso daqui, ó. Um lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele é sempre igual ao dobro do raio. Né? Deveria lembrar lá da ideia da trigonometria. Um lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele é sempre igual ao dobro do raio. Dá uma olhada comigo. 128 é raiz quadrada de 64 vezes 2. Dividido por seno de A, que é 45, vale raiz de 2 sobre 2. Tudo isso igual a 2 vezes R. Em outras palavras, a gente vai pegar e vai colocar aqui, ó, a seguinte ideia. Raiz de 128, pessoal, é a mesma coisa aqui. 64 vezes 2. Raiz de 64 vale 8. Raiz de 2 não tem exata. Dividido tudo isso por raiz de 2 sobre 2 igual a 2 vezes R. Eu vou até por aqui, ó. 8 raiz de 2 é igual a raiz de 2 sobre 2, que multiplica 2R. Estava dividindo, foi para lá multiplicando. Raiz de 2 a gente corta, 2 e 2 a gente corta. Então, o raio dessa circunferência vai valer quanto? Valerá 8, ele deu unidade? Deu 8 centímetros. Se o raio da circunferência vale 8 centímetros, a gente tem que lembrar do seguinte, a área da circunferência é π vezes r ao quadrado. Então, a área da circunferência é π, que multiplica o raio, que vale 8 ao quadrado. A área da circunferência são 64π centímetros quadrados, ok?
64π centímetros quadrados. Isso faz com que o item 04 também seja um item o quê? Também seja um item verdadeiro. Então dá uma olhada comigo, até o momento 02 e 04 são os itens verdadeiros. Deixa eu limpar isso daqui, deixa eu colocar aqui, ó, 02 mais 04 para mim não esquecer. E deixa eu te mostrar uma coisa, item 08 é um item de progressão aritmética com uma pequena maldade. Ele diz assim, ó, uma progressão tem os seus termos organizados da seguinte forma. 1, 3, 7, ok, todos os termos estão ali. Nessas condições, quem é o primeiro elemento da 29ª linha? Deixa eu te mostrar uma coisa. Quando a gente coloca isso daqui, pensa comigo, de 1 para 3 aumenta quanto? Professor, aumenta 2. De 3 para 4 aumenta, de 3 para 7 aumenta quanto? Aumenta 4. De 7 para 13 aumenta 6. De 13 para 21 aumenta 8. Então deixa eu te contar uma coisa. Nessa progressão, você vai me dizer o seguinte, progressão, pensa só. Nessa progressão, o primeiro termo vale 1, sempre vai valer 1. Agora, o segundo termo, ele é igual ao quê, pessoal? Ele é igual ao primeiro termo mais a soma dos n termos da progressão aritmética que está colocada aqui. Soma dos n termos de uma PA. Então, para pensar comigo. O A2 é o A1 mais S1. Vou até escrever de novo aqui, ó. O A2 é o A1, que eu já tenho, que vale 1, mais... Até vou mudar uma coisa? Sempre vai ser 1 esse A1 aqui, ó. Então, o A2 é 1 mais a soma do primeiro termo da PA. O terceiro termo, ele é 1 mais a soma dos dois primeiros termos da PA. Quem são os dois primeiros termos da PA? 2 e 4. 1 mais 6, que nos dá o 7. Ah, professor, então peraí. O 29º termo vai ser 1 mais a soma dos 28 primeiros termos dessa PA. Perceba, não é a sequência propriamente dita que é uma PA, mas os aumentos é que representam uma PA. Então, para essa PA, dá uma olhada comigo. Quem é o primeiro termo? Vou por aqui, ó, para a PA, que não é a mesma progressão. Para a PA, o primeiro termo vale 2, o segundo termo vale 4, a razão, obviamente, vale 2. Quanto vale o 28º termo? O 28º termo é o A1 mais 27 vezes a razão. O 28º termo é o A1, que vale 2, mais 27 vezes a razão, que vale 2. O 28º termo é 54 mais 2, que vai nos dar 56. Então, você tem o A1, você tem o A28, você vai calcular o quê? A soma dos 28 primeiros termos. Por quê? Porque o 29º termo dessa progressão que ele nos deu é 1 mais a soma dos 28. Soma dos 28 primeiros termos, estou falando de PA, é o A1 mais o A28 vezes 28 sobre 2. Soma dos 28 primeiros termos é 2 mais 56 vezes 28 dividido por 2. Dividido por 2. Soma dos 28 primeiros termos é 58 que multiplica 14. Bom, 58 que multiplica 14 nos dá 4 vezes 8, que dá 32, vai 3, 4 vezes 5, que dá 20, com 3 dá 23. 1 vezes 58 vai nos dar 58. Isso vai nos dar 2, vai nos dar 11, vem 1 para cá, nos dá 712. Então, o 29º termo é 1 mais 712, 1 mais 712. O 29º termo é igual a 713 e não 931, certo? 713 e não 931, perfeito? Legal? Então, o item 08, ele é o quê? Item 08 é um item falso, perfeito? Além do item 08, deixa eu limpar isso tudo que está aqui. Então, até agora, nós temos o 02 e o 04, ok? Deixa eu não esquecer lá, ó, 02 mais 04, item 08 você viu agora comigo que ele é falso. Dá uma olhada no item 16. O item 16 escreve assim, ó. Desenvolvendo a expressão numérica, olha, módulo, módulo. Deixa eu te contar uma coisa. Qual é a definição de módulo? A definição de módulo diz assim, ó. Módulo
de um valor x é igual a x se o x for um número maior ou igual a zero. E é igual a menos x se o x for um número menor do que zero. Deixa eu te perguntar uma coisa, só para constar aqui, ó. Quanto vale, pessoal, 3 dividido por 2? 3 dividido por 2 é 1,5 menos 1,7. Isso está colocado aqui dentro. Mais, quanto vale raiz de 3? Raiz de 3 é aproximadamente 1,7 menos 7 dividido por 4. Bom, 7 dividido por 4 vai nos dar, deixa eu pensar numa coisa aqui, 7 dividido por 2 daria 3,5. 3,5 dividido por 4 vai dar 1,75. Então, me responde uma coisa. Aqui, ó, raiz de 3 é 1,71 e uns quebrados. Esse valor aqui dentro é ou não é negativo? É. E quando a gente tem módulo de um negativo, a gente fica com o oposto do valor. Então, o oposto do valor é menos 3 meios menos raiz de 3. Aqui, de novo, eu tenho um negativo. Então, menos raiz de 3 menos 7 quartos. Ou seja, isso vai nos dar menos 3 meios mais raiz de 3 menos raiz de 3, menos com menos, mais 7 sobre 4. Raiz de 13 menos raiz de 3 a gente corta. O mínimo dessa história vai valer 4. Dividido por 2 vai nos dar 2 vezes menos 3. Vai nos dar menos 6. 4 dividido por 4 vai dar 1 vezes 7. Vai nos dar 7. Então, operando a expressão, isso vai nos dar 1 sobre 4. O enunciado está dizendo assim, ó. Desenvolvendo essa expressão, obtém-se como resultado um número irracional. Números irracionais são aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração. Mentira, você encontrou um quarto. Então o item 16 também é um item o quê? Também é um item falso. Somatório final 0,6, ok? Somatório final 0,6. Agora eu fiquei na dúvida, tem mais uma questão aqui ou não tem? Peraí. Ah, não tem não. Essa é a relação que a gente tem lá. Essa é a questão que a gente tem. Uma boa questão, né? Comparada a outras questões, uma questão bem rápida e com temas não apenas de funções. Legal? A gente se encontra na próxima questão. Tchau, tchau.